Uma morada confortável com uma vista deslumbrante do mar Mediterrâneo servirá como um abrigo para a chuva perfeito. É assim que poderia ter sido um anúncio imobiliário para os Neandertais há 100 mil anos. Bem-vindo a cavernas estranhas e maravilhosas em que você poderia viver, ou não. É claro que naquela época nem o setor imobiliário nem a publicidade haviam sido inventados ainda. Isso sem mencionar o fato de que os Neandertais não podiam construir casas e muitas vezes viviam em cavernas. No entanto, uma dessas cavernas se parece muito com um prédio residencial. Ela fica situada dentro de uma alta capa de calcário chamada Rocha de Gibraltar. Se os Neandertais tivessem uma economia, as cavernas dentro dessa rocha valeriam bastante. Navegadores a descobriram em 1907. Eles avistaram um grande buraco dentro da rocha fortificada. Por muitos anos, os cientistas estudaram este lugar e encontraram alguns vestígios de Neandertais. Descobriram ferramentas e ossos de animais antigos na caverna. Mas o mais incrível foi que eles encontraram 4 cavernas dentro da rocha. Era como um complexo residencial. Os Neandertais viviam ao lado de vizinhos e ajudavam uns aos outros a caçar e pescar. Eles criaram decorações de penas e pintaram desenhos abstratos nas paredes. Imagine nossos ancestrais passando tempo nessas cavernas há 100 mil anos. E agora, os cientistas vão até lá e estudam o passado primitivo dos Neandertais em detalhe. No ano de 2021, arqueólogos descobriram uma lacuna dentro de uma das cavernas que levava a um túnel desconhecido. Eles rastejaram por esse buraco e abriram um novo espaço sob o teto. Este lugar está fechado ao mundo exterior há mais de 40 mil anos e parece que foi um dos apartamentos mais prestigiados de todo o complexo montanhoso. Tem tetos altos com estalactites antigas. As cortinas de pedra em ruínas dividiam o apartamento em vários cômodos. Os cientistas também encontraram restos de animais antigos e arranhões nas paredes. Parece que os Neandertais nunca viveram aqui, mas eles costumavam visitar este lugar. Arqueólogos encontraram a concha de um caramujo marinho no Selalápalus. Um dos Neandertais o trouxe aqui por algum motivo, mas os principais proprietários deste lugar eram as hienas. Essas cavernas mostram que os Neandertais estavam mais próximos dos humanos do que dos macacos. Eles tinham um modo de vida e até alguns costumes. Ainda há muito trabalho pela frente, e os cientistas esperam encontrar novas salas dentro dessa rocha. Enquanto isso, em 2003, os arqueólogos descobriram outra residência antiga na Ilha de Flores, na Indonésia. Entre a selva verde, encontraram uma caverna com ferramentas antigas. No começo, todos pensaram que ancestrais humanos viveram ali. Mas então, os cientistas descobriram um esqueleto incomum de um adulto. Uma análise completa mostrou que o esqueleto pertencia a uma mulher de 30 anos, com 1 metro de altura, logo acima da cintura de um adulto médio. O peso da mulher era igual ao peso de um cão pastor adulto. O esqueleto não pertencia a Neandertais ou Australopithecus. Era uma nova espécie desconhecida que os cientistas chamaram de Homo floresiensis ou simplesmente Hobbit. Além disso, havia restos de animais antigos incomuns na caverna. Um elefante do tamanho de uma vaca, algumas cegonhas grandes e ratos gigantes. Os arqueólogos descobriram que os hobbits não eram os donos deste lugar. Os principais habitantes eram ratos do tamanho de gatos. Talvez eles estivessem lutando contra os hobbits. Algumas análises mostraram que o Homo floresiensis não foi nosso ancestral direto. Ele faz parte de um ramo separado da evolução. O esqueleto do hobbit se parece mais com o de um macaco do que com o de humanos modernos. Em 2009, na densa selva do Vietnã, os arqueólogos descobriram Son Doong, a maior caverna do mundo. Se você entrar na caverna e gritar, ouvirá um eco durante um longo tempo. Em alguns lugares, a altura dessa caverna atinge metade da altura do Empire State Building. E a área total é maior do que um quarteirão central de Nova York. Son Doong é uma das 3 cavernas da selva vietnamita. Muitos labirintos intrincados conectam essas cavernas. No interior, podem ser encontradas plantas e árvores únicas que vivem separadamente do mundo exterior. É uma verdadeira selva subterrânea. Em alguns lugares, você pode encontrar tetos desmoronados que deixam a luz do sol entrar. Além de árvores e plantas incomuns, aqui também são encontradas estalactites. Alguns depósitos de calcário têm mais de 450 milhões de anos. Eles já estavam ali antes mesmo de os dinossauros aparecerem. Há também muitos rios na caverna. A água da chuva descendo de buracos no teto os formou. Fluxos rápidos se assemelham a toboáguas em um parque aquático. Eles levam a labirintos subterrâneos desconhecidos.
Os cientistas estudaram apenas uma pequena parte de todas essas cavernas. A próxima caverna em comum fica na Nova Zelândia. Centenas de milhares de vagalumes vivem lá dentro. Cada um deles brilha com uma luz azul. Juntos, eles iluminam a caverna. Pode parecer que você está em outro planeta, mas você não pode ficar lá por muito tempo. Dispositivos especiais de medição de ar estão por toda parte. Os cientistas monitoram o nível de dióxido de carbono necessário para a existência normal dos vagalumes. Esses insetos são sensíveis ao meio ambiente. Se houver muitas pessoas na caverna, ou se ficarem lá por muito tempo, a equipe do parque pedirá que saiam do local. É como se você estivesse literalmente roubando o oxigênio dos vagalumes. Vimos algumas cavernas incríveis até agora, mas que tal uma assustadora? Estamos indo para o deserto da província de Al-Mara, no Iêmen. O que estamos procurando não é uma caverna, é apenas um buraco negro no chão, bem no meio do deserto. É grande, do tamanho de uma quadra de basquete. Não é o seu tamanho que pode assustá-lo, mas o que há lá dentro. Os cientistas ainda não têm certeza do que é. Das profundezas desse abismo negro, um cheiro nojento de ovo podre sobe constantemente. E às vezes pode-se ouvir sons estranhos e assustadores. A escuridão do buraco gigante no Iêmen absorve todos os raios do sol para que você não veja nada, mesmo com uma lanterna poderosa. Esse lugar foi sobrevoado de helicóptero, foi filmado usando drones e as lentes mais poderosas, mas nunca se captou nada além da escuridão. Parece uma grande mancha de tinta no meio da areia dourada. Os moradores locais têm medo de se aproximar desse lugar. Eles acreditam que a caverna leva a outra dimensão, onde criaturas malignas vivem. No momento, o buraco gigante no Iêmen é um dos fenômenos mais mal estudados e misteriosos da natureza. Como ele surgiu? Quantos anos tem? Para onde leva? Os cientistas estão tentando encontrar respostas para essas perguntas. Há teorias de que o buraco surgiu devido ao trabalho de construção. Geólogos perfuraram o solo próximo em busca de minerais. Isso pode ter causado flutuações na crosta terrestre que fizeram a superfície colapsar. Mas por enquanto, ninguém pode provar essa teoria. E agora, imagine um lugar onde a luz do sol não penetra há mais de 5 milhões de anos. Há pouco oxigênio e é frio e úmido. Ainda assim, a vida nasce lá, não apenas micróbios e bactérias, mas também algo maior. As condições de vida nessa caverna são muito diferentes das habituais, então de certa forma ela é como outro planeta. É a Caverna Movile, no sudeste da Romênia, perto do Mar Negro. A entrada é um pequeno buraco no chão. No interior, um túnel leva até as profundezas abaixo da superfície. Os níveis de sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono estão acima do normal dentro da caverna. O ar aqui tem metade do oxigênio em relação à superfície. As pessoas não podem visitar o local sem uma máscara de oxigênio. Mesmo assim, essas criaturas vivem ali. Essa caverna é o lar de 48 espécies de organismos vivos. 33 delas são desconhecidas. Aqui você pode encontrar alguns insetos incomuns, caracóis brancos e areias brancas, milípedes com antenas enormes, camarões transparentes e espécies únicas de sanguessugas. Todos eles moram aqui graças às pequenas bactérias autótrofas. Elas absorvem dióxido de carbono e liberam partículas de alimentos. As bactérias se alimentam delas. Outros organismos maiores se alimentam dessas bactérias. E alguns organismos maiores comem esses pequenos. No final, todo mundo tem alimento. Nessa caverna, a evolução criou um sistema biológico separado do resto do mundo.